Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Quando você se prepara para fazer uma proposta comercial para o seu cliente, você está fazendo um orçamento para ele, você precisa já ter em mente quais são as variáveis que vão compor esse orçamento. Seja em relação ao tamanho da fachada que você vai fazer, seja em relação à altura, se você está pensando em fazer, por exemplo, uma bandeja única, igual a gente fez aqui, ou uma bandeja dupla, ou você vai fazer a fachada inteira do seu cliente com 20 metros de comprimento, ou só o pórtico de entrada, enfim. Essas variáveis de tamanho que vão ser importantes, mas também alguns outros detalhes que também têm um cunho mais estético, vamos dizer assim. Seria, por exemplo, a cor das chapas. A cor também vai ter uma interferência estética e econômica no seu orçamento. Também se você vai optar por uma chapa brilho ou uma chapa fosco, também essas chapas também têm uma diferença de valor e um impacto bastante diferente uma em relação à outra na fachada do seu cliente. Por exemplo, essa daqui é uma chapa brilho, então você consegue até perceber o reflexo dos outros pontos aqui da oficina só por essa chapa. Ela se comporta como um espelho praticamente. E também você tem a opção de uma chapa mais fosca, que ela vai ter um outro tipo de comportamento. E também isso tem uma diferença de preço, tá certo? Você pode também ter diferenças em relação se você vai propor uma fachada por bandejas ou uma fachada utilizando o sistema de dupla face. Isso vai ter diferenças técnicas e diferenças econômicas também. Isso você tem que levar em consideração. E também um detalhe muito importante, que também tem cunhos estéticos e econômicos, que é como que as chapas, os trechos de chapa vão se comportar na fachada do seu cliente. Como é que vai ser a união de um trecho ao outro. Nessa composição aqui que a gente fez, a gente concentrou os principais tipos de junta de dilatação, que é o termo que a gente usa para a união dessas chapas, possíveis, as mais convencionais que você pode aplicar aí nas suas instalações. Tá? O primeiro modelo seria um modelo que, na verdade, ele não tem junta nenhuma, ele é uma chapa encostada uma à outra. Que é essa primeira situação aqui, onde ela é indicada apenas para instalações internas. Porque a gente considera que aplicações internas, onde não vai ter sol incidindo direto, não vai ter chuva, não vai ter uma dilatação considerável da chapa. E a junta de dilatação, aquele espaço que a gente precisa deixar de uma chapa em relação à outra, é justamente para absorver essas variações em relação à dimensão do trecho de cada uma dessas chapas, tá certo? Então, para aplicações internas, você pode trabalhar com uma chapa encostada à outra e para que fique um acabamento bacana, você pode fazer uns acabamentos como esse, onde você esconde a face do polietileno, você esconde por meio de um acabamento abaulado. E na hora que você vai encostar uma chapa a outra, o acabamento fica top de linha, tá certo? Mas lembrando, esse tipo de acabamento você pode aplicar apenas em instalações onde não vai haver uma variação muito brusca de temperatura que vai impactar diretamente na dilatação, na expansão e na contração das chapas. Sempre quando você for fazer alguma instalação de ACM, seja de fachada, seja de revestimento de coluna, seja uma marquise, qualquer tipo de revestimento que vai ter uma incidência direta da luz solar e também vai ter incidência de chuva, ou seja, vai ter ali variações bruscas de temperatura, você precisa considerar a junta de dilatação, que vai ser uma espécie de escape para essa dilatação e contração das chapas. Em relação a esse tipo de junta de dilatação, a gente tem ali vários tipos de acabamentos diferentes. Você tem a opção de trabalhar com a junta de dilatação selada, quando a gente aplica um silicone entre uma chapa ou outra, e você tem essa opção tanto para instalações por meio de bandejas, onde a gente aplica um tarucel, a camada de silicone é um pouco mais grossa, ali você tem alguns cuidados especiais, e também você tem a opção de fazer essa junta de dilatação selada quando as chapas são aplicadas por meio de dupla face, que ali vai ser uma camada mais fina de silicone, mas também você precisa ter vários cuidados especiais para que você não venha ter problemas ao longo do tempo do silicone começar a soltar, trincar, enfim. Um dos cuidados
muito importantes é você fazer o mesmo acabamento que você faria para a união de chapas sem a junta de dilatação, que as chapas encostadas umas nas outras, que é você fazer um acabamento abaulado de modo que o polietileno do ACM ele fica escondido por uma lâmina de alumínio. E um cuidado muito importante quando você trabalha com juntas de dilatação seladas em placas coladas por dupla face é você não usar a lateral do ACM como ponto de ancoragem para esse silicone. Você precisa colar o silicone que vai aqui na junta de dilatação no alumínio e não no polietileno, tá certo? E um terceiro tipo de junta de dilatação, que vai ser uma junta de dilatação seca, ou seja, ela não vai ter ali nenhum tipo de selante entre uma chapa ou outra, é esse tipo de instalação aqui, que ela visualmente ela acaba tendo um aspecto visual muito parecido com a junta de dilatação selada, até naquele caso a gente fez os dois sistemas com a junta de dilatação branca, ora utilizando um silicone branco, ora utilizando um ACM branco de fundo. E o bacana desse tipo de acabamento aqui com ACM branco de fundo, que ele fica um acabamento excepcional. E a grande vantagem é que você pode brincar com mais liberdade em relação às cores. Por exemplo, você pode trabalhar com a junta de dilatação da mesma cor da chapa da frente, que seria algo nesse estilo aqui. Você pode, igual naquele caso que a gente fez, usar uma cor, né, para ficar um tom sobre tom, ou uma cor diferenciada que vai dar esse acabamento, lembrando sempre de fazer o acabamento abaulado aqui na borda da ACM, muito por questão do acabamento, muito para não deixar o polietileno exposto, e também se você for utilizar o sistema de junta selada, você obrigatoriamente tem que fazer esse acabamento por questão da aderência do silicone. O silicone ele não adere ao polietileno do ACM. O interessante é que para cada uma dessas soluções que você pode oferecer para o seu cliente, ali vão ser aplicadas técnicas diferentes, procedimentos diferentes, horas de trabalho diferentes, acabamentos diferentes. Então, você tem que ponderar situações econômicas com situações estéticas. Junto com o seu cliente, vocês escolherem a melhor solução para aquela fachada em específico. Pode ter situações em que o sistema de dupla face é mais vantajoso, pode ter situações em que o sistema de bandejas é mais vantajoso, ou utilizando uma junta seca, uma junta selada, ou aplicações internas. Você ter essa possibilidade de trabalhar com as chapas uma encostadas nas outras. Detalhe que se você estiver fazendo uma instalação interna, onde você faça a opção dessas instalações com as chapas encostadas umas nas outras, é muito importante que você não tenha uma margem de erro que uma junta de dilatação te possibilita. Vamos supor que você está fazendo uma bandeja onde você teve ali um problema de esquadro de 1 milímetro. Você pode fazer a compensação na junta de dilatação, que não vai ter problema nenhum. Agora, esse sistema aqui, ele ganha um certo nível de complexidade, vamos dizer assim, que ele não te possibilita nenhuma margem de erro, tá certo? Então, baseado nessas diferentes soluções que você pode ter para atender o seu cliente, que você vai compor o seu orçamento. Isso sem contar as situações da altura que você vai instalar, quantas pessoas você vai colocar naquele trabalho em si, se você vai ter que utilizar só escada, ou andame, ou munk, se você pode trabalhar em área comercial, enfim, são diversas situações que você precisa obrigatoriamente levar em conta na hora de compor um orçamento para o seu cliente, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo desse vídeo, ou se você tiver algum colega que se interessa por esse assunto de ACM, de fachadas, marca ele nesse vídeo, encaminha esse vídeo para ele que eu tenho certeza que ele vai gostar, tá certo? Então, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!